Voltamos à entrevista com Gustavo De Biasi, falando sobre o movimento, as manifestações aqui no estado do Espírito Santo. Gustavo, falamos sobre financiamento de campanha e também sobre o eleitor, né? Quer dizer, se existem políticos corruptos, é sinal que também existem eleitores corruptos. Você concorda com isso? Eu acho que aquela velha pergunta, né? Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Sim. É o corrupto do eleitor que botou o corrupto político que vende o seu voto. Aí eu cheguei à reflexão seguinte, que isso começou lá atrás, 1500, quando chegaram os portugueses aqui, corrompendo, matando, explorando, e gerou o que acontece hoje, né? Então, os principais culpados, para mim, não são os atores do povo. É quem está lá no topo e usa da boa fé da população para se beneficiar. Gustavo, e os desdobramentos dessas manifestações? Você vê que pelo Brasil afora o movimento se arrefeceu um pouco, porque foi justamente o momento, entendo eu, do desengasgo, né? As pessoas foram para as ruas por vários motivos, manifestaram diversos motivos diferentes. Aqui no Espírito Santo, o processo continuou em cima da questão da terceira ponte, né? E agora teve um desfecho aí de redução da passagem, mas a reprovação da proposta do decreto que foi proposto para eliminar o passe da terceira ponte sem o pedágio. Como você vê esse processo? Olha, esse processo todo no Brasil são as bordas marchando para capturar o centro, né? O pessoal de baixo para cima para inverter a ordem, inverter a lógica. E aqui no estado, o que aconteceu foi que, após uma das manifestações, um grupo de manifestantes quebrou a cabine lá do pedágio e ficaram, acho que 3 dias sem cobrança do pedágio. E o povo começou a passar e viu que o trânsito ficou melhor, viu que não tinha problema de congestionamento e tal, e começou a se perguntar, mas por que esse pedágio? Por que está aí até hoje? E aí surgiu o questionamento do contrato, sim, o decreto do deputado que virou o ponto central dos últimos 15 dias do Espírito Santo, e foi o pessoal para a galeria da Assembleia para acompanhar a votação do decreto. No dia, um deputado pediu vista e o pessoal acampou na Assembleia. Ficou ali por 11, 12 dias, né, acampado, numa ocupação pacífica e que foi uma das maiores acho que na história do Brasil não tem esse relato de um grupo que ficou mais de 10 dias na sede do Legislativo estadual. Sim. E isso pressionou a Justiça, o Ministério Público, o Poder Executivo, o Judiciário, o Legislativo, e culminou na redução do pedágio para 80 centavos, que ainda acho que está alto. Ainda tem que ser revisto. O ideal seria que o decreto fosse aprovado e o pedágio suspenso. Certo. Agora, e a quebra dos contratos? Então, o decreto legislativo que ia ser votado e foi votado, julgado inconstitucional, não era inconstitucional. Por quê? Na época da concessão do pedágio, em 1998, se eu não me engano, foram incluídas 2 vias, que é a via que liga o final da terceira ponte até a rodovia do Sol, para que o pedágio da terceira ponte existisse, justificasse aquele pedágio para que o pedágio da ponte pagasse a rodovia do Sol. Isso foi feito de forma ilegal. Então, o contrato deve ser cumprido, mas se o contrato tiver irregularidades, ele deve ser suspenso, né? Então, o que aconteceu ali foi... Ou ajustado, né? No mínimo. Ou ajustado, no mínimo. Mas o que nós vimos foi um Estado colocando seu representante mais para defender os interesses privados em detrimento do interesse público. Isso foi algo que causou um grande desgaste para toda a classe política no Espírito Santo. Certo. Mas com todo esse processo, o movimento foi vitorioso, né? Muito vitorioso. Se a gente pegar os jornais dos últimos 15 dias, você vai ver ali a evolução dos fatos. Não pode abaixar, já fez 3 auditorias, é impossível de abaixar, repetindo, martelando a informação para ver se virava a verdade. E o decreto da Justiça dizendo, não, você lê a sentença dela, né, está falando que tem indício de irregularidade naquele contrato. E a Justiça mandou apurar com preço reduzido. Baixou R$1,10, menos da metade. Quer dizer que esse 1,10 estava indo para onde? Quem que estava ganhando esse dinheiro? Essa que ficou a pergunta que tem que ser esclarecida.
uma das pautas importantes que se viu nas ruas, nas placas, faixas, cartazes levados pelos manifestantes, é a questão da educação. A educação ela é fundamental para ter um povo esclarecido, eleitores mais conscientes, para eleger seus representantes. E um dos pontos que se toca hoje é a educação pública, né? A educação ela foi uma referência no Brasil, a educação pública, desde a universidade, que ainda né, as universidades brasileiras públicas são referências ainda, a Universidade de São Paulo, a Universidade do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. E o ensino fundamental, ele perdeu muita qualidade. Ensino fundamental, ensino básico, público. E as escolas privadas vieram ocupar esse espaço, né? Criando uma situação em que quem tem mais pode educar melhor e dar condições melhores para os seus filhos enfrentarem o mercado de trabalho, inclusive passarem nos vestibulares das universidades públicas, né? Como você vê isso? O governo federal adotou sistema de cotas, né, para as pessoas que chegam até a universidade, né? Mas o ideal seria que nós tivéssemos um ensino público de qualidade, em que todos pudessem estar frequentando, né? Como você vê isso? A educação hoje é o tema de maior relevância para a sociedade brasileira e não é tratado como tal pela classe política, infelizmente, né? Eu disse isso na minha campanha. Quem dera se o filho dos diretores, dos secretários, dos prefeitos e vereadores e deputados estudassem também na escola pública, junto com o filho do pedreiro, o filho do trabalhador informal e da vendedora. Não estudam. Estudam em escola particular, porque o pai tem condição de pagar um ensino de qualidade. E, obviamente, o estudo público fica esquecido, no descaso. E aí depois você vai cobrar desse menino, que ele estuda da primeira ou oitava série na escola pública, no ensino médio na escola pública, que ele passe no vestibular para medicina. Como que ele vai passar? O pai dele vai ter condições diferenciadas, né? São condições diferenciadas. O pai dele vai ter dinheiro para pagar um pré-vestibular de R$1.000 por mês, sendo que ele ganha 700? Não vai ter como. Então é necessário uma revolução na educação desse país. Só vai avançar quando tiver educação pública de qualidade para todo mundo. Do jeito que está hoje, é uma segregação, é um apartheid. Por um outro lado, você percebe que a classe média, ela passa a pagar duplamente pelos serviços, né? Então, a pessoa paga os seus impostos, naturalmente, né, no seu salário, nas compras que faz, do dia a dia, e além disso ainda tem que pagar a escola particular para ter um ensino de melhor qualidade. Tem que pagar um plano de saúde porque a saúde não é de qualidade. Então, os salários da classe média acabam ficando praticamente reduzidos, né, por altos dispêndios com serviços que poderiam ser oferecidos pelo Estado. A classe média fica oprimida nesse meio aí também, né? Exprimida ali porque paga 2 vezes por várias coisas e a segunda vez que ela paga também não é garantia de qualidade, não. É verdade, vídeo os planos de saúde. Plano de saúde, você demora aí 90 dias para uma consulta. Então, o que acontece hoje com a permissão do poder público é uma vergonha. Tanto na educação quanto na saúde e nos diversos serviços, por quê? A carga tributária do país é enorme, nós pagamos os mais altos impostos do mundo e não é revertido para o povo. Isso que é o triste e que esse movimento todo eu tenho esperança, eu acredito de verdade que vai conseguir mudar, se não o todo, parte desse processo que a gente vive. Vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.